As Cortes de Lisboa. Em 1820, seguindo as ideias iluministas da época, também em Portugal aconteceu uma revolução constitucionalista. Esta revolução visava limitar os poderes do rei e garantir os direitos individuais. Direitos esses que eram a famosa Declaração dos Direitos do Homem, que tinha sido feita na época da Revolução Francesa e que foram aceitos por vários países que adotaram as ideias liberais. O século XIX é um século em que o liberalismo predominou no mundo como um todo. Então, Portugal, em 1812, a Espanha já havia feito a sua Revolução Constitucionalista e feito a Constituição. Então, em 1820, quando as cortes portuguesas se reuniram, as cortes eram um sistema do tempo do antigo regime que reunia o clero, representantes do clero, da nobreza e do povo. O povo aí, entenda-se, a burguesia, porque, na realidade, o povão mesmo não tinha condições, muitas vezes, de participar dessas altas esferas, porque não tinha instruções. Então, as cortes portuguesas determinaram que elas iam fazer uma constituição para os 3 reinos da União Lusófona, Portugal, Brasil e Algarves, e, portanto, todas as antigas capitanias deveriam mandar seus representantes para ajudar na elaboração dessa Constituição. Aqui no Brasil, quando Dom João nos elevou a reino, exatamente pelo fato de que, quando houve a derrota de Napoleão, se reuniram em Viena, os reis absolutistas para fazer o Congresso de Viena, em 1815, e determinaram que países que haviam sido ocupados por Portugal não tinham direito a voto. Dom João, então, o que fez? Ele estava aqui no Brasil, já tinha vindo para cá. O Brasil era muito maior, muito mais rico, etc., do que Portugal. Então, ele simplesmente elevou o Brasil a reino e, como também Algarves não tinha sido ocupado, elevou Algarves. Então, nós ficamos com a União Lusófona. Essas cortes portuguesas, primeiro que tudo, exigiram a volta da família real para Portugal. E Dom João teve efetivamente que voltar com a sua família em 1821. No entanto, Dom João, sabiamente, deixou o seu filho herdeiro, aquele que seria, como de fato foi, o futuro Dom Pedro IV de Portugal, que era o nosso Dom Pedro I aqui do nosso império, né? Foi a mesma pessoa. E então ele deixou Dom Pedro como regente do Reino do Brasil e disse, na frente da princesa Leopoldina, que era uma Habsburgo, filha do imperador da Áustria, que se ele visse que o pessoal aqui no Brasil estava querendo ficar independente, que ele tomasse a frente, porque ele, Dom João, preferia que o Brasil fosse independente com Dom Pedro, que era filho dele, que o havia de respeitar, do que com um aventureiro qualquer. A princesa Leopoldina ouviu isso atentamente. Então, em 1820, quando eles descobriram que Dom Pedro não tinha ido, exigiram que ele voltasse, mandaram cartas. Nessa época em que essas cartas chegaram ao Rio de Janeiro, Dom Pedro não estava. Ele tinha ido a São Paulo, porque tinha havido um movimento liberal lá, e ele tinha ido para lá para apaziguar os ânimos. E a princesa Leopoldina ficou como princesa regente do Brasil. Ela leu todas essas cartas e, em vez de mandar todas aquelas cartas para Dom Pedro, ela escreveu uma em que fazia um resumo do que essas cartas diziam, das exigências que as cortes faziam, e ela dizia, olha, agora é a hora de você fazer o que seu pai lhe recomendou, separar-se da União Lusófona e tornar este país independente da União Lusófona. E foi exatamente isso que a princesa Leopoldina escreveu e Dom Pedro, quando recebeu lá nas margens do rio Ipiranga, ele então deu aquele bonito gesto de independência ou morte, etc., né? Mas
Portanto, nós devemos sim comemorar o 7 de setembro, só que a gente deve reconstruir esse 7 de setembro. Ele não é a nossa independência, ele é a nossa separação da União de Reis Lusófonos, Portugal, Brasil e Algarve. Nós separamos o Brasil e, por outro lado, elevamos o Brasil, que era um reino, a império, porque existiam 19 províncias, nós éramos um país muito grande, não é? E muito rico. E então a princesa Leopoldina era filha de um imperador, do imperador austro-húngaro. Provavelmente deve ter sido, nós não temos documentos dizendo isso, mas deve ter sido por sugestão dela, que finalmente ele elevou o Brasil a império. Então, essa data, 7 de setembro, deve ser sim comemorada como separação dos reinos lusófonos e elevação a império. Mas a independência foi feita por Dom João, no momento em que ele nos elevou a reino, no momento em que ele criou cursos de nível superior, no momento em que ele criou todos os tribunais de justiça, de administração, etc., de nível superior no Rio de Janeiro, e deixou uma biblioteca para a gente fazer bibliotecas públicas. Ele trouxe a Biblioteca de Lisboa, que deu origem à Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, e os livros pessoais que tinha na nau dele, ele deixou aqui na Bahia, e que foi também o que deu origem à nossa biblioteca pública, que só começou a funcionar em 1811. Veja, ele deixou em 1808, mas depois o Conde dos Arcos, que era quem estava governando aqui em 1811, ele reuniu várias pessoas que doaram também livros, etc., e ele criou a Biblioteca Pública do Estado, que está aí até hoje, agora funciona ali nos Barris. Bom, então, essas cortes mandaram que viessem os deputados. Na Bahia, esses deputados foram eleitos em setembro de 1821 e, em outubro, eles seguiram para lá. Só que, quando eles chegaram lá, as cortes já tinham feito vários trabalhos. Elas já tinham feito várias comissões, diversas comissões, Comissão de Segurança Pública, de Constituição, Divisão do Território e Estatística, Comissão de Fazenda, Agricultura, Cultura, Manufatura, Comércio, Regulamento da Regência, Eclesiásticos, Saúde Pública e Instrução Pública. E, além disso, eles tinham determinado que os comandos das armas, ou seja, os chefes militares, deveriam ser, primeiro, de origem portuguesa, nascidos em Portugal. E, além disso, a maioria dos soldados também eram de origem portuguesa. Então, nós tínhamos um certo paradoxo, que as nossas tropas eram mistas. Tínhamos brasileiros e portugueses de nascimento. Só que os comandantes eram todos portugueses, né? Mas quem sustentava eram as câmaras municipais. Ou seja, nós, brasileiros, tínhamos que sustentar os quartéis, as tropas, arrumar alimentação, fardamento, munição. Tudo isso quem pagava éramos nós, brasileiros. Mas esses portugueses muitas vezes eram fiéis não ao Brasil, mas a Portugal, que era a origem deles, que foi exatamente o que fez com que começasse essa guerra. Nós tínhamos como comandante das armas aqui no Brasil um brasileiro, Manuel Pedro de Freitas Guimarães, que comandava o Forte de São Pedro. E em fevereiro de 1820, quando houve, quer dizer, de 21, depois de haver as cortes portuguesas, nós tivemos um movimento aqui apoiando as cortes portuguesas e dizendo que nós aceitávamos a Constituição, aceitávamos tudo isso. Esse movimento na Bahia, que não foi o primeiro, no Pará eles fizeram primeiro, mas Pará se comunicava diretamente com Lisboa, não passava por aqui. Salvador, eu devo lembrar, que foi capital do Estado do Brasil durante 214 anos. Desde 1549, quando ela foi, como Brasília, construída para ser capital do Estado do Brasil, ela surgiu do nada.
Foi construída para ser capital do Estado do Brasil. Mas em 1763, por causa das minas de ouro, saía muito ouro pelo Rio de Janeiro, eles transferiram a capital para o Rio de Janeiro. E a Bahia perdeu a sua, digamos assim, a sua preponderância como capital. Deixou de ser capital. Mas ainda era uma das províncias mais ricas e mais importantes. Basta dizer que de todas as pessoas formadas em nível superior em Coimbra, de cada 4, um era baiano. 25% de todos os brasileiros das 19 províncias do Brasil inteiro que se formaram em nível superior, 1 em cada 4 era baiano. Então você vê que a Bahia realmente era um grande centro, inclusive não só econômico, por causa do açúcar, do fumo, que nós tínhamos muito, como também, principalmente, pela cultura, né? Nós tínhamos a universidade, o primeiro curso de nível superior foi aqui, né? E aí essas cortes determinaram que deveriam ser feitas juntas governativas, ser eleitas juntas governativas, que deveriam obedecer diretamente a Lisboa. Isso foi uma coisa que os brasileiros não aceitaram. Eles aceitaram que a Constituição, que nós tivéssemos uma Constituição dos 3 reinos, etc., mas que a gente continuasse sendo um reino independente. Porque outra coisa que as cortes portuguesas queriam era voltar a unificar o reino todo de Portugal e o Brasil voltar a ser uma província ultramarina, ou seja, uma província subordinada a Portugal e que deveria mandar para Portugal todos os impostos que habitualmente eram feitos.